Como obter orações respondidas? Você precisa saber que no reino de Deus as coisas são muito simples. E quando nós começamos a degustar da palavra de Cristo e temos revelação por meio do Espírito Santo e começamos a entender que religiosidade e cristianismo são duas coisas completamente diferentes, nós chegamos à seguinte conclusão: oração é muito simples. Quando nós lemos João 14, João 15, nós vemos a forma que Jesus nos ensinou a pedir as coisas ao Pai. A primeira coisa que precisa ser feita é pedir a Deus mesmo, no nome de Jesus. E é no nome de Jesus. Não é para que Deus faça alguma coisa, é o pedido que nós vamos fazer. Então você quer um emprego, um exemplo, ou uma casa, ou um carro, ou sei lá o que você queira, né? Ou a restauração da sua família, ou alguma coisa do gênero, passar na faculdade, não sei. E aí você ora, falou: Senhor, no nome de Jesus Cristo, na verdade Pai, né? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a ti um emprego. E pronto, acabou. Você fez o pedido. E depois o que eu faço? Depois você faz a insistência aqui na terra. E é muitas vezes nesse momento que as pessoas acabam equivocando-se ou errando na hora de fazer esse movimento. Primeira coisa que você deveria fazer para ter as suas orações respondidas era unir com mais uma pessoa, porque a palavra de Cristo nos diz: se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa aqui na terra, Deus concordará no céu. Se 2 ligarem na terra, será ligado no céu. Se desligarem na terra, será desligado no céu. Então, individualmente, a oração é um pouco mais complexa do que em dupla, em trio. Então, se você tiver pessoas que movam em fé, confiem na palavra de Cristo, entendam esse movimento e amem a você, ore com essas pessoas. Peçam para elas concordarem sobre esse assunto, mas é de coração, não aquela coisa de boca. Eu concordo. Não, isso aí não vai funcionar. Segunda coisa, você precisa entender o mecanismo da situação. Entenda, quando você pede um emprego para Deus, uma restauração de casamento, Deus não é psicólogo de casamento, Deus não é terapeuta, Deus não tem agência de emprego, Deus não tem empresa, Deus não tem montadora de carro, Deus não tem concessionária, Deus não tem banco se você precisa de dinheiro, Deus não é o Sebrae se você precisa abrir uma empresa. Entenda isso. Pastor, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você pede tudo o que você quiser a Deus, mas quem move é a terra. E aí vem o segundo momento. O segundo momento, depois do primeiro, alguém concorda comigo para agilizar as coisas. O segundo momento é eu começar a declarar ao monte, não a Deus, ao monte. A palavra do Senhor nos diz lá em Marcos 11, 23 e 24, diz assim: se você falar a esse monte, abrir a sua boca com palavras e disser ao monte, saia daqui e se lança ao mar, e não duvidar no seu coração, no coração, não na cabeça, você terá tudo aquilo que você disse. Novamente a palavra disse. Dizer aparece 3 vezes no texto. Crer no coração, apenas uma. Então você precisa declarar com insistência. Mas para quem? A Deus? Não, Deus já sabe, você já pediu no nome de Jesus, já está tudo resolvido. É aqui na terra que a coisa acontece. Então o que eu faria? O que eu diria? Eu faria o que eu já fiz e experimentei isso alguns meses atrás. Eu declaro, em nome de Jesus, um emprego. Emprego venha à existência. Emprego se manifeste. E mandaria os meus currículos, obviamente. Então, muitas pessoas acreditam que Deus vai resolver todas as coisas delas, mas elas esquecem que Deus não habita nessa terra. Pastor, Deus vai fazer um milagre. Tá bom, filho de Deus. Quantas pessoas você conhece que teve essa experiência? De verdade. Assim, alguém conta uma experiência sobrenatural. Eu tive experiências sobrenaturais, já falei para vocês, e quem sabe conta essa semana mais uma vez sobre como eu consegui um emprego. Mas o que acontece? Eu preciso compreender que Deus já fez o que tinha que fazer em Cristo Jesus quando ele morreu naquela cruz e ressuscitou. Eu preciso começar a mover de maneira efetiva e eficaz. Então, queridos, façam isso, entendam isso, compreendam isso. Amém? Quanto mais você declara
neste mundo, nesta terra, a existência, chamando a realidade, chamando a porta, enfim, né, vamos usar o crentolês, mais próximo da bênção você estará. É assim que as bênçãos acontecem. Primeiro, peça ao Pai em nome de Jesus. Segundo, junte 2 ou 3 pessoas para concordarem com você acerca daquele assunto e ligarem no céu. Terceira, fale com o monte. Eu creio, queridos, que no nome de Jesus você terá muito sucesso. Um exemplo simples antes de acabar. Se você tem um problema na sua família e você só deprecia o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, se você só fica apontando os defeitos, se você ficar apontando as falhas, se você ficar acusando de coisas que passaram, então você não perdoou, obviamente. Se você ficar falando só aquilo que você não gosta, desculpa, não vai acontecer. Você precisa declarar aquilo que você quer, aquilo que você crê. Se você declara aquilo que você vê, o desemprego, falta de dinheiro, o casamento porcaria, os filhos com problemas, o chefe chato, igreja, o pastor que me persegue, blá, 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 eu vou falar para você, você vai continuar vivendo isso, porque isso não é oração, é reclamação. E Deus não vai se preocupar com mimimi. Vocês entenderam? Deus responde à fé, e Ele responde aquilo que está na palavra dEle, e não a choramingo, a choração, a mimimi. Amém? Peça isso a Deus, comece a fazer de acordo com o que está na palavra de Cristo. Leia lá João 14, João 15, leia Marcos 11. Vá se aprofundando, queridos, nessa palavra de como nós devemos nos portar diante de Deus, diante dos homens e diante dessa terra em oração no nome de Jesus. Amém?